Aleluia, glória a Jesus. Amém, queridos, é muito bom estarmos aqui mais um dia. Nós que estamos aqui no nosso culto presencial, esse culto também está sendo transmitido ao vivo, glória a Deus, pelas essas famílias maravilhosas que estão em casa, participando desse mover maravilhoso do Espírito Santo. Te dou aqui as boas-vindas, eu sei que o Espírito Santo vai fazer coisas tremendas nesse dia, nas nossas vidas. Antes de prosseguir aqui, duas coisas eu quero colocar para os irmãos. Nós temos uma base de oração presencial, todas as sextas-feiras, às 9h30 da noite. Então nós temos uma equipe que está aqui, de adoração, de busca, de oração, de intercessão. Eu sei que o Espírito Santo está aquecendo aí, vai derramar um fogo muito poderoso, então você faz parte da igreja, pode participar também. E um outro aviso muito importante, nós temos uma agenda para o nosso Café com Pastor. O que é o Café com Pastor? Café com Pastor é um evento específico que nós temos, uma cerimônia mesmo, muito ungida, muito poderosa, para as pessoas que querem ser membros da Paz Church Barueri. Então é um evento super especial, onde você vai conhecer detalhadamente quem nós somos, para onde nós estamos indo, conhecer a igreja, conhecer o lugar no qual você vai criar suas raízes. Então você que tem frequentado a igreja, tem vindo de outra igreja ou se converteu aqui, é muito importante você passar por esse processo. Então você pode procurar um life, você que já está no life, e se você não está no life ainda, no live você procura o líder de célula. Se você ainda não está no live, por favor, você pode mandar o seu nome pelo WhatsApp aí, dizendo eu quero ser membro da igreja, ou os que estão aqui presencial podem procurar no balcão de informação. Nós teremos um pastor lá para te dar orientação sobre este evento tão importante. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui no nosso primeiro culto presencial. E o ano de 2020, todos nós sabemos, foi um ano muito desafiador. Foi um ano que pegou o mundo de surpresa, literalmente, e passou um vendaval, e ainda as pessoas estão tentando se situar, né, a política, os governos, a sociedade, a economia, todo mundo tentando se situar ainda com o que aconteceu no ano de 2020, mas eu tenho dito aqui, e eu quero repetir, Deus não foi pego de surpresa. O Senhor continua sentado no trono, e se nós olharmos para a palavra de Deus, já existia uma previsibilidade de todas as coisas. Então nós sabemos que diante de tudo isso, eu tenho certeza que o mundo foi abalado, de fato, muita tristeza, pessoas que perderam entes queridos, e eu oro para que haja o consolo do Espírito sobre o coração de cada um. Alguns que ainda estão lutando com a doença, nós declaramos cura sobre a vida de cada pessoa, mas eu quero dizer que a despeito de tudo isso que aconteceu, o Senhor Jesus tem levantado a igreja de uma forma muito poderosa e muito especial. Eu creio que os últimos dias serão os piores dias para o mundo, mas os melhores dias para a igreja, porque nós vamos conhecer o plano de Deus de uma forma muito profunda, de uma forma muito intensa, de uma forma muito real. Então nós precisamos, com todo o coração eu digo isso, estarmos conectados na igreja do Senhor Jesus, porque é o lugar onde Jesus está atuando, é o lugar onde Jesus instrui, é o lugar onde Jesus fala, é o lugar onde nós recebemos revelação. Então é muito importante, por isso que nós estamos fazendo esse esforço tremendo, investindo muito dinheiro para poder ter culto online, para poder ter uma equipe, culto ao vivo aqui agora, né? Ter uma equipe trabalhando nos bastidores, porque nós entendemos a importância dessa conexão com o corpo de Cristo. E no ano de 2020, no meio de todos esses desafios, nós temos sentido o Espírito Santo trazendo um fogo de revelação no nosso coração como nunca antes. Para mim, a minha experiência nesse ano, apesar de tudo que eu já disse, né, dos reveses que nós vimos, assim no meu coração e na minha experiência, eu tenho sentido assim como se Deus tivesse me levado para uma sala, para um banquete, para começar a revelar e trazer coisas maravilhosas e tremendas que Deus tem preparado para nós. E o meu encargo aqui como pastor é ser fiel a essa visão celestial que o Espírito Santo tem nos dado pela graça e misericórdia dele, e trazer essa revelação para os nossos membros aqui, para os nossos filhos, para as pessoas que Deus tem nos dado,
passado, como membros da igreja. Então eu te peço, por favor, fique muito conectado nas notícias dos céus, que o Espírito Santo tem trazido através da igreja. Nós vivemos um momento de enxurrada, de notícias desencontradas, de todos os lados, opiniões e opiniões divergentes, e guerras ideológicas, e tantas coisas hoje que têm atormentado o mundo. Mas eu te peço, querido, por favor, fique conectado nas notícias celestiais, aquilo que o Espírito Santo está falando. Não perca, uma das maiores virtudes que a Bíblia ressalta de um povo, ou de uma geração, ou de uma nação, é quando sabe identificar os tempos e as estações e o que está acontecendo. E o Espírito Santo quer te dar essa clareza, quer nos dar essa clareza como igreja. Então fique atento. Eu estou ministrando aqui uma palavra que tem o tema baseado em Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E essa palavra que de hoje é a parte 2, a parte 1 nós já ministramos, e eu te peço aqui, e não é porque a gente quer ter muitos views na nossa ministração, não, eu não estou nem me importando com isso, o que eu quero é trazer revelação aos corações. Então se você não assistiu ao culto da semana passada, né, que a palavra de Cristo habite em vocês, parte 1, por favor assista, porque é uma sequência hoje e a semana que vem eu ainda quero ministrar sobre esse assunto. Então vamos lá, Colossenses capítulo 3, verso 16, você pode acompanhar na tela. E diz assim, Paulo dizendo, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, queridos, antes de entrar aqui nesse tema e mergulhar um pouco mais fundo nesse versículo, eu queria trazer para você, aqui a Bíblia traz isso, 2 prognósticos ou 2 promessas que são incômodas, que às vezes nós nem gostamos de ler porque causam incômodo, mas nós vamos ver esses 2 prognósticos aqui. Eu quero focar um pouquinho nisso. O primeiro está lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Numa outra versão fala de quase todos. E aqui esse versículo está dentro de um contexto que é o sermão profético e escatológico que Jesus traz de Mateus 24, onde ele dá uma sequência ali, é nada mais nada menos do que o próprio Cristo trazendo revelação das coisas que aconteceriam, e ele fala de coisas terríveis que aconteceria, mas o propósito é causar temor no coração dos discípulos, mas também prepará-los para aquilo que haveria de vir. Como eu disse no início aqui, o ano de 2020 pegou muita gente de surpresa, mas Deus não foi pego de surpresa, e a palavra de Deus já prevê muitas dessas coisas. Mas aqui, então, o próprio Jesus, trazendo uma palavra profética, ele disse que nos últimos dias aconteceriam coisas terríveis, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriaria. O segundo texto, aliás, antes do segundo texto, deixa eu só ressaltar uma coisa aqui, até aproveitando o momento que nós estamos. O mundo conheceu, né, em 2020, conheceu a Covid. Foi uma palavra que no começo a gente, o que é isso, de repente, tanta notícia, que todo mundo virou especialista, né, nesse vírus aí, Covid-19, que foi descoberto no ano de 2019, mas o mundo teve revelação do que era a Covid no ano de 2020. Então, ninguém tem dúvida do que é isso, e realmente a Covid traz fez um estrago no mundo, um estrago na sociedade. Aí logo em seguida, o que aconteceu? As pessoas foram atrás agora. O mais famoso não é mais a Covid, agora é a vacina, né? Então nós temos aí tantas vacinas, Coronavac e assim por diante, tantas vacinas que a gente começou a ficar especializado também até em laboratórios agora e tudo mais, o laboratório X, o laboratório Z que está fabricando, né, o efeito, a eficiência de cada vacina então agora por quê? Conhecemos o vírus e em seguida as pessoas foram procurar uma vacina para se imunizar, né, ser imunizado contra o vírus. Mas pensa aqui comigo, melhor ainda é se a vacina fosse conhecida antes do vírus.
né? De repente soubesse, vai ter um vírus que vai acometer o mundo de uma praga, mas nós já temos a vacina, então você não quer ser pego de surpresa, não quer passar por isso, toma essa vacina antes. É mais ou menos o que Jesus está fazendo aqui. Ele está anunciando uma praga que viria no futuro, mas hoje nós vamos ter contato também, porque a Bíblia nos mostra o antídoto para isso, o antídoto para não se esfriar, para não esfriar o amor, o antídoto para isso. Agora, a segunda promessa também incômoda, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, diz assim, Paulo dizendo: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Só para a gente entender o contexto, Paulo está falando e ensinando a essa igreja, a igreja de Tessalônica, a respeito dos eventos que aconteceriam antes da volta de Jesus. E a igreja de Tessalônica estava um pouco perdida e apavorada, falava: será que Jesus já voltou e a gente não soube? E aí Paulo falou: não aconteceu isso. Por quê? Porque antes de aparecer o anticristo, antes de Jesus voltar, tem um fato que vai acontecer, e Paulo chama aqui de apostasia, o abandono da fé, a desistência. E ele fala mais especificamente em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, você pode acompanhar também a respeito disso. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu estou dizendo, o Espírito afirma expressamente, isso vai acontecer. E o que ele diz? O que vai acontecer? Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então Paulo está falando, queridos, de uma praga. Sabe, se por acaso você ficou com medo do Covid, né, e a gente está usando máscara, se precavendo, distanciamento social e tudo mais, com medo de Covid, Jesus diz uma coisa muito interessante, ele fala: não temam aquele que pode matar o corpo, mas sim aquele que pode destruir a alma. Porque Jesus está falando que existem coisas que têm um efeito maléfico, mas temporal, que passa. E eu digo para você, o Covid é uma delas, e tantas outras coisas. A gente tem que ter prudência e tudo mais, mas temor mesmo, nós temos que ter a respeito dessas coisas que Jesus está dizendo. Nós temos que ter um temor no nosso coração de garantir, e o meu propósito aqui hoje é uma vacina, para garantir que você não vai fazer parte do grupo daqueles que vão ter o amor frio nos últimos tempos, e daqueles que vão apostatar da fé, no nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer uma vacina, então eu quero falar sobre isso. Qual o antídoto contra esses males que vai acometer? Jesus diz, vai acometer muita gente, mas que não seja você. Eu creio que não vai ser você, e não vai ser a nossa igreja. Qual é o antídoto? Vamos voltar para o mesmo texto do início, porque eu creio que é um antídoto para todas as pestes que estão preparadas aí para os últimos tempos, inclusive para doenças físicas. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam, aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Agora, vamos entender então como usar. Se isso aqui é a vacina, se alguém chega para você e fala: essa aqui é a vacina que foi testada, e a vacina dos homens aí, né, o coeficiente de eficiência, 90%, 78%, mas a palavra de Deus é 100% garantido, 100% garantido. Então, como utilizar essa vacina? A palavra de Cristo habitando em nós ricamente. A parte B desse versículo, a semana que vem eu quero falar da parte A. Vai ser muito poderoso, eu tenho muita expectativa do que Deus vai falar conosco aqui. Mas a parte B desse versículo sugere algo. Fala que instruam e aconselhem-se mutuamente. Aqui Paulo está focando no uns aos outros, está focando no poder da palavra de Deus sendo transmitida de boca a boca, de uma pessoa para outra pessoa.
Então o instruir-se uns aos outros automaticamente está embutido aqui. Para nós usufruirmos dessa vacina, nós temos que atentar, por exemplo, para o que a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 10, verso 24 a 25, diz assim, Hebreus 10, 24 a 25: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxime. Presta atenção nesse versículo, que a palavra, o dia se aproxima está em letra maiúscula. Por quê? Porque não é um dia, ou qualquer dia, está falando do dia da manifestação de Cristo nosso Senhor, o dia da manifestação de Cristo nosso Senhor, este é o dia, e aqui Paulo está focando nisso. Um dia Jesus vai voltar, mas enquanto isso, para nós não sermos pegos pelo esfriamento do nosso amor, para nós não sermos acometidos pela apostasia que vai acontecer nos últimos dias, Paulo diz aqui, não deixe de congregar, quanto mais se aproxima o dia. E o congregar para quê? Para admoestar uns aos outros, para receber a palavra de Cristo e ser cheio da palavra de Cristo. Esse ambiente que nós estamos é essencial. A comunhão dos santos é essencial para nós vencermos esse vírus maligno e nos mantermos fiéis, prontos em pé até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, quando nós pensamos muito nisso, e é inevitável que o que o mundo está passando, né, não só da pandemia, mas de tantas coisas, é inevitável que acenda uma luz no coração de todas as pessoas a respeito da volta de Jesus. É verdade ou não é? Você não tem pensado sobre isso? Não tem tido mais curiosidade a respeito disso? E eu vou dizer para você, isso não é por acaso. Sabe quem está fazendo isso conosco? Não é a pandemia, mas é o Espírito Santo de Deus. Agora, o que Deus quer quando a gente pensa nesse dia? Jesus fala lá em Lucas, interessante isso, em Lucas, Jesus traz lá o sermão profético também, assim como em Mateus, e ele começa a falar de sequências de fatos, ele fala da multiplicação da maldade, ele fala das pragas, ele fala de tantas coisas que aconteceria, mas ele diz, quando vocês perceberem isso, levante a cabeça e levante os olhos, porque o dia da sua redenção está próximo. Ou seja, essas coisas não vêm da parte de Deus para nos abater, mas para nos animar. O dia da nossa redenção está próximo. O mundo vai ficar temeroso, o mundo vai ficar sem saber o que está acontecendo, as pessoas vão ficar perdidas, e eu digo para você, vai ser a maior oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho, porque nós temos convicção do que está acontecendo, nós sabemos o que está acontecendo, nós estamos de cabeça erguida, de olhos levantados, e os nossos olhos estão no autor e consumador da nossa fé, e a nossa vida não está enraizada nesse mundo. Então, por mais que as coisas aconteçam, por mais que pandemias venham, por mais que a situação fique ruim, eu creio que os piores dias do mundo serão os melhores dias da igreja, irmãos, porque nós temos essa convicção do que está acontecendo, nós não somos pegos de surpresa, amém? Você concorda com isso, querido? Então vamos continuar aqui, dentro dessa visão, a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, habitando nos nossos corações. Para que isso seja fato, nós precisamos estar envolvidos numa comunidade, numa comunhão, onde a palavra de Cristo seja abundantemente falada e ministrada. Sabe por quê, queridos? Deus nos criou com uma característica muito interessante. Nós somos altamente influenciáveis. O ser humano é altamente influenciável. E por causa disso, nós temos em nós a necessidade de pertencer a um grupo. Quando Deus criou o homem, Deus criou Adão, antes de criar a mulher, Adão sentiu falta de alguma coisa. Imagine, Deus criou o mundo todo, tinha coisas maravilhosas para conhecer, as aventuras que Adão podia ter, conhecer os animais, conhecer a flora e tantas coisas maravilhosas, mas a Bíblia fala que o que Adão sentiu falta foi de alguém
da mesma espécie, para que ele pudesse ter comunhão. Mas por quê? Porque Deus embutiu no ser humano essa necessidade de pertencer. Assim que nasce a família nasce com essa necessidade. A comunidade nasce com essa necessidade. Os grupos nascem espontaneamente para surgir por causa dessa necessidade. Uma criança entra numa escola, o primeiro dia de aula é um pouco assim, difícil até que começam a surgir os grupinhos, e vão surgir muitos grupos, e aquele que não pertence a um grupo, ele vai estar com um problema sério, um problema emocional muitas vezes, que vai levar isso para a fase adulta, porque todo mundo tem necessidade de pertencer a algo, pertencer a um grupo, e quem fez isso? Isso não é defeito, isso é virtude. Deus colocou isso em nós, Deus colocou essa necessidade no nosso coração. E quando nós pertencemos a um grupo, quando nós nos conectamos num grupo, automaticamente nós começamos a receber influência coletiva, influência desse grupo, dessa coletividade. Isso é natural, Deus programou o homem para isso. E aí é importante a gente entender que não tem ninguém imune à influência de um grupo. Não tem ninguém imune. Alguém pode pensar, eu frequento, por exemplo, uma pessoa frequenta a igreja religiosamente aos domingos, mas onde ela pertence mesmo, o grupo que ela pertence, de repente é lá o grupo de tricô da paróquia, sei lá, do bairro. De onde ela vai receber influência? É do grupo ao qual ela pertence. Porque há um poder nesse grupo, há um poder de influência. Aí alguém fala, não pastor, eu sou muito maduro, eu sou muito madura, eu sei separar as coisas e tudo mais, eu frequento com aquele grupo lá, eles falam isso, eles falam contra a Bíblia, eles têm práticas diferentes, mas eu não sou influenciado porque a minha fé está muito bem firmada. Quem pensa isso, deixa eu dizer uma coisa aqui para você que pode te chocar, mas você está pensando contra a palavra de Deus. Como assim? Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. A Bíblia diz assim, não se enganem, não se iluda, as más companhias corrompem os bons costumes. O que vale mais, o que eu penso ou o que a palavra de Deus diz? A Bíblia está dizendo, nós somos altamente influenciáveis. Nós temos a necessidade de pertencer ao grupo. Se o grupo ao qual você pertence, onde você se sente à vontade, onde você dá risada, onde você bate papo, esse grupo é um grupo onde as más conversações, e o que são más conversações? A gente não vai entrar muito fundo nisso, queridos, mas tudo o que não condiz com a palavra de Deus, tudo o que não estiver em harmonia com a palavra de Deus, são maus pensamentos, são palavras, aqui como a Bíblia diz, más conversações. Tudo que não está em linha com a palavra de Deus, são más conversações, e isso influencia, a Bíblia diz que influencia, então não tem ninguém que seja imune a isso. Então pensa só, Deus nos criou com uma necessidade de pertencer. Se nós não tivermos discernimento disso, quem vai usar essa característica, que é uma característica essencialmente positiva do ser humano, vai ser o diabo, exatamente para corromper os bons costumes. E hoje nós temos muitos grupos, né, que nós podemos pertencer, inclusive pela internet. Nós temos comunidades virtuais, que se você pegar uma comunidade virtual, hoje nós temos comunidades globais inclusive. O mesmo pensamento desse grupo aqui no Brasil pode ser lá na China, nos Estados Unidos, na Europa, por causa da influência que há em relacionamento, a influência que está em troca de informações, em conversas. A Bíblia diz isso. E aí a Bíblia faz um alerta, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que Hebreus está dizendo? O poder de grupo. Se uma pessoa está ali com raiz de amargura, e o que é a raiz de amargura? A raiz de amargura é o subproduto da mágoa, da falta de perdão. Uma pessoa magoada, uma pessoa com falta de perdão, tem um veneno que está dentro dela. Um veneno que vai corroendo.
e já está muito claro que isso causa muita doença emocional, doenças físicas. Só que a Bíblia está dizendo que essa raiz de amargura, se essa pessoa faz parte de um grupo, das duas uma, ou esse grupo, ou esse relacionamento vai curar a pessoa dessa raiz de amargura, ou essa raiz de amargura começa a contaminar, às vezes, o próprio grupo. E aí, isso é através de palavras. Irmãos, eu queria ter 10 horas aqui para falar, mas eu não tenho, obviamente, fique tranquilo, eu vou terminar já já. Semana que vem eu continuo, para falar sobre o poder da palavra. A semana passada, nós ministramos um pouco sobre isso. Há um espírito por trás da palavra. Sabe por quê que é um espírito por trás da palavra? Porque a palavra na verdade, a habilidade de falar, de produzir palavra, veio de Deus. Só o ser humano tem essa capacidade, esse nível de comunicação. É a nossa semelhança com Deus. E a palavra de Deus produziu tudo. É a matéria-prima do universo, é a palavra de Deus. E Deus pegou esse poder e essa palavra e Ele embutiu no ser humano. Quando nós abrimos a boca, há um poder sendo liberado. E Provérbios diz, poder de vida e poder de morte. Então uma pessoa que está cheia de raiz de amargura, ela vai naturalmente, não vai dar 5 minutos que você vai conversar com essa pessoa, vai começar a sair as palavras de morte. E a Bíblia diz, se nós não refutarmos isso, eu não estou dizendo, irmãos, das famosas, como o pessoal brinca, as famosas patadas gospel, né? De você já dar uma patada na pessoa. Não estou dizendo isso, a gente tem que, com muito amor e carinho, advertir as pessoas. Agora, se a gente ficar simplesmente ali, passivamente, ouvindo alguém falar mal de uma outra pessoa, alguém falar mal da igreja, alguém falar mal de um líder, alguém falar mal de um irmão, a experiência daquela pessoa, a amargura daquela pessoa, a Bíblia diz, vai contaminar o grupo. Isso é muito poderoso. Se nós cremos de fato na palavra de Deus, nós vamos entender que isso é verdade. Isso é verdade, é um poder por trás disso. E o propósito aqui de Satanás é usar aquilo que foi criado por Deus para destruir o próprio homem. Então nós precisamos, eu tenho vários versículos aqui para mostrar isso para você, que ou nós repreendemos com muito amor e carinho, mas ajudamos as pessoas a sair dessa posição de envenenamento, ou nós nos tornamos envenenados como ela, por causa do poder da influência. Ou nós ajudamos as pessoas a vencer, por exemplo, o espírito de rebeldia, quando se rebela contra a liderança, contra as pessoas, ou nós vamos ser contaminados por ela. Olha o que a Bíblia diz, por exemplo, Provérbios, capítulo 6, eu não vou ler todo esse texto, versículo 16 a 19, aqui lista de 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª que Ele detesta. E qual que é a 7ª que Deus detesta? Aquele que planta contenda entre irmãos. Por quê? Porque quebra esse poder de comunhão. E plantar contenda entre irmãos é muito fácil. É só você falar mal de alguém. A Bíblia diz que isso Deus detesta. E nós vamos entender hoje, mas o porquê que Deus detesta isso? Por que Deus detesta? Nós vamos entender já já. Então essa é uma das armas que o diabo tem usado para impregnar a sua ideologia no coração de pessoas, para dividir, para rachar igrejas, rachar comunidades. O diabo tem usado isso e nós precisamos entender que esse poder de comunidade foi feito para a edificação da igreja. Efésios capítulo 5, por exemplo, versículo 11 a 14, diz assim: não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Olha o que Paulo está dizendo aqui, está falando de obras infrutíferas das trevas. Irmãos, olhe para mim aqui um minutinho, entenda bem aqui o meu coração. A Bíblia diz que no que depender de nós, nós temos que ter paz com todas as pessoas, mas muitas vezes não vai depender de nós, porque nós vamos estar convivendo com pessoas que vão vomitar, desculpa aqui a palavra, mas é fato, as trevas, a amargura, a difamação,
contra a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo aqui: não seja cúmplice, não seja conivente. Pelo contrário, o que é o contrário? Tratem de reprovar. É uma coisa que não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer. De repente você está dentro de um grupo e as pessoas começam a falar contrário à palavra de Deus. A Bíblia está dizendo aqui: nós precisamos reprovar. E por que eu preciso reprovar? Porque tem poder naquela palavra, poder de influência. E eu tenho que combater isso com a palavra de Deus. A Bíblia nos ordena e nos orienta a fazer tudo isso com muito amor, com muito carinho. Mas nós precisamos entender isso por causa desse poder da comunhão, esse poder da comunidade. E aqui eu vou parar, não vou continuar lendo esse texto, mas eu quero mostrar para você agora o contrário, o porquê do poder da comunidade. Quando a igreja foi fundada, está lá em Atos capítulo 2, uma das bases sólidas da igreja, nós vamos ver aqui, Atos 2, 42 a 44, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então não é à toa, queridos, que aqui está dizendo, colocando a comunhão e a palavra de Deus no mesmo nível. Porque diz que eles perseveravam na comunhão e na palavra de Deus. Essa perseverança para manter a unidade, porque esse poder de unidade, há uma coisa muito importante nós entendermos nisso, porque muitas coisas, eu vou colocar aqui como exemplo, muitas coisas que Deus tem para mim, Ele coloca no Aías, no meu irmão, e no poder da comunhão, eu vou receber, não diretamente de Deus, mas eu vou receber através do corpo de Cristo, se eu honrar esse corpo, se eu tiver comunhão com esse corpo. Eu vou receber o que é meu, o que Deus tem para mim, a minha edificação, através de outro. Por isso que o diabo tenta de todas as formas, colocar barreiras entre as pessoas, para que você não receba aquilo que você tem. Quando Jesus se manifestou, Ele fala: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. A vida com abundância, receber a palavra de Deus habitando em nós, depende também dessa comunhão, desse poder da comunidade. E a igreja de Atos potencializou isso aqui. O Espírito Santo teve liberdade para agir, muitos sinais e prodígios aconteceram, o crescimento da igreja explosivo se deu quando essa base da comunidade foi instaurado aqui. Então há um poder nessa comunidade, um poder revolucionário, que nós precisamos quebrar todas as barreiras para pertencer a um grupo. Agora, o porquê disso, nós vamos encerrar aqui falando isso, mas mais uma vez eu quero que você leia comigo Colossenses 3,16. Eu quero que esse texto fique muito claro e repetido aqui entre nós. Então Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam, aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. O porquê que isso é tão importante, a comunhão, para que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Lembre-se quando Jesus uma vez foi abordado pelos fariseus, e os fariseus perguntaram para Jesus: qual é o grande mandamento? De onde eles tiraram essa pergunta? Essa pergunta foi tirada do contexto do Velho Testamento. É importante nós entendermos isso. Você sabe qual que é o texto mais relevante, se eu pudesse dizer assim, para os judeus do Velho Testamento? Você sabe qual é? Deuteronômio capítulo 6. Depois você abre a sua Bíblia e você pode ler esse capítulo. Porque Deuteronômio capítulo 6 mostra, é como se Deus estivesse se apresentando para o povo de Israel. Acompanhe o raciocínio. O povo de Israel estava cativo 400 anos no Egito. E eles não conheciam Deus. Eles eram o povo da aliança, mas eles não conheciam o poder dessa aliança, eles nem conheciam Deus. Eles sabiam talvez identificar e falar toda a teologia dos deuses do Egito. O Nilo, que era considerado um deus, Moloque, e assim por diante, porque o Egito estava cheio de deuses.
Eles conheciam esses deuses, mas o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, eles não conheciam, porque era uma história lá do passado, dos seus antepassados. Aí Deus se manifestou ao povo de Israel, primeiramente mostrando o seu poder, fazendo todas aquelas maravilhas que aconteceram lá no Egito, as 10 pragas e toda aquela manifestação, foi uma forma de Deus mostrar-se para o povo de Israel quem Ele era. Aí Deus tirou o povo de lá e levou no deserto. E no deserto Deus queria se apresentar para eles intimamente. E aí Deus deu lá os mandamentos. E qual era o primeiro, o grande mandamento? Está lá em Deuteronômio capítulo 6, que é conhecido como Shema. Ou seja, repita isso, ouça, medite, fale e repita isso. E o que eles tinham que repetir? Quem era Deus? Deus era um ser, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, mas Deus era um Deus, um ser de relacionamento, porque ali Deus diz o seguinte, o que vocês vão dizer? O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E por que o amar? Porque o amor é a base de um relacionamento. Não era porque Deus tinha crise de solidão ou de carência, então por favor povo me ame, por favor povo me ame. Deus não tinha carência, porque Deus é o próprio amor. Então Deus não precisaria ser amado, mas Deus queria pavimentar o caminho para um relacionamento, porque Deus é Deus de relacionamento. Lembra quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que Deus vinha ter comunhão com ele, e o que aconteceu? No primeiro dia que o homem pecou, Deus sabia que o homem tinha pecado, aliás, Deus sabia que o homem ia pecar, porque Ele é soberano, sabe todas as coisas. Mas o que Ele fez? Ele veio para o encontro com Adão, e qual foi a pergunta que Deus fez? A pergunta que ecoa toda a eternidade: Adão, onde você está? Deus é um ser de relacionamento, e Ele queria que o povo de Israel entendesse isso. A base desse relacionamento era amor. Aí, os fariseus, para testar Jesus, queria saber se Jesus estava na mesma página que Moisés, porque Moisés que deu a lei. Eles foram lá perguntar para Jesus, como que fazer uma prova dos 9. Jesus, qual que é o grande mandamento? Aí Jesus respondeu, o que estava lá em Deuteronômio 6, o Shema, ouça Israel, o Senhor é o único Deus, amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Aí Jesus, que era o próprio Deus, Ele expressou a outra parte. Ele diz o seguinte, e sabe qual que é o segundo semelhante? Semelhante a esse: amarás ao próximo como a ti mesmo. Uau! Eu oro para que a gente possa entender isso. Deus é um Deus de relacionamento, e Ele criou uma nova raça, que nós nascemos de novo, e Ele incutiu em nós uma forma de nos relacionarmos com Deus, de receber a palavra de Deus. É quando nós nos conectamos e amamos uns aos outros, nos relacionamos, quando nós criamos uma comunidade, quando nós saímos da superficialidade no relacionamento, e nós entramos num relacionamento íntimo, de amor, de compreensão, de edificação uns com os outros. É tão forte isso, que João disse o seguinte: aquele que diz, eu amo a Deus, mas não ama o seu irmão, ou odeia o seu irmão, o que a palavra de Deus diz? Fala, mentiroso. Mentiroso. Porque o reflexo, se nós amamos a Deus, nós conhecemos este amor, naturalmente, nós vamos ter necessidade de comunhão, de conexão, e aí nós vamos receber tudo o que Deus tem para nós, através dessa comunidade. Foi isso que a igreja de Atos descobriu. A representatividade de Deus de fato na terra está por comunidade que ama, que se relaciona. Tanto é que Jesus diz que eles sejam um, para que o mundo creia. Há um poder por trás disso, irmãos. E quando nós estamos juntos aí, é o texto que nós lemos, a palavra de Deus habite ricamente em vocês, aconselhai-vos uns aos outros. Porque quando nós estamos juntos, irmãos, quando nós nos entregamos a esse mover de unidade, de comunidade, nós saímos da superficialidade, irmãos, sabe o que acontece? Salmo 107, versículos 19 e 20 diz assim:
falando ainda a respeito do povo de Israel no Egito, diz o seguinte: eles clamaram, na sua angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou-lhes a sua palavra, e os sarou e os curou de tudo que era mortal. Como que a palavra de Deus hoje é liberada? Uns aos outros. Quando eu libero uma palavra, quando eu abençoo a vida do meu irmão, quando eu oro para ele, quando eu profetizo sobre a vida dele, irmãos, a gente precisa, se nós tivéssemos um óculos 3D espiritual, para ver que uma palavra que sai da boca de alguém, se ela chegar no coração de uma outra pessoa que faz parte de fato dessa comunidade, que não tem barreira, que não tem preconceito, que não olha os defeitos, que se a gente for olhar os defeitos das pessoas a gente não vai ter comunhão, mas que não olha nada disso, mas que está suscetível, essa palavra ela vem carregada de espírito e poder, palavra de cura. Preste atenção aqui o que eu vou dizer, profetizando isso sobre nós. Irmãos, uma das doenças mais terríveis que nós temos visto hoje é o câncer. O câncer é uma célula que se rebela contra o organismo e começa a se multiplicar de forma desordenada, e ela tem o potencial de destruir o corpo inteiro. Ela quebra a unidade do corpo, ela quebra o bom funcionamento do corpo. Tudo que eu mostrei aqui sobre a raiz de amargura, sobre condenar as obras infrutíferas das trevas, é uma forma de nós afastarmos as células cancerígenas. Mas agora falando do câncer como doença física, eu creio que o poder da nossa palavra liberado vai fazer câncer secar, se nós valorizarmos isso. Às vezes a gente valoriza muito, e é natural isso. É natural isso. A gente valoriza muito, de repente, um grande homem de Deus, um grande evangelista que tem o dom de cura. E a gente valoriza, então, esse homem vai impor a mão e vai curar. Mas o que ele vai fazer? Ele vai liberar palavra. Ele vai liberar uma palavra. Não vai nem orar, ele vai liberar a palavra. Era assim que Jesus curava. E isso é muito bom e é necessário no corpo de Cristo. Mas imagine se nós de fato e de verdade valorizarmos a comunhão uns dos outros e acreditarmos na palavra de Deus que sai da boca do nosso irmão. Essa palavra vai entrar e vai secar câncer, vai quebrar o poder da enfermidade, o poder das doenças emocionais. Deus quer quebrar a barreira de isolamento e nos fazer de fato este corpo, porque isso é o caráter de Deus, o Shema de Deus, amar a Deus e amar uns aos outros. Irmãos, o diabo tem medo da comunhão dos santos, por isso que ele atua tão fortemente em colocar barreiras, onde muitas vezes as pessoas vão para a igreja de forma religiosa, mas elas têm os seus grupos mesmos lá fora. Hoje o Espírito Santo está trazendo revelação nos nossos corações. A palavra de Deus habite ricamente em vós. De que forma? Aconselhando mutuamente, liberando essa palavra mutuamente. Para isso que nós temos como igreja uma visão de Deus, que nós encontramos isso, o respaldo na palavra de Deus, de estrutura de igreja, que é a igreja célula. Nós temos a nossa igreja, uma igreja em célula, onde o coração da igreja são os lives, as células, os grupos pequenos, porque ali, irmãos, não é uma reuniãozinha pequena, não é nada disso, tem um poder, a palavra é ministrada uns aos outros, nós vamos influenciando uns aos outros, nós vamos edificando uns aos outros, nós vamos comprando a briga uns dos outros. Há um poder liberado nisso, há um poder inimaginável liberado nisso. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. Através desse mover de unidade, de comunidade, nós vamos ver isso acontecer. E o momento que nós estamos vivendo, uma das coisas que, para mim, uma das coisas mais tristes, além de morte e tudo mais, é o que é chamado distanciamento social. Fica longe porque potencialmente você pode me contaminar e eu posso te contaminar. Então, óbvio que fisicamente isso é prudente, mas por favor, espiritualmente eu digo para você, fique perto, não deixe de congregar, não permita barreiras, não permita distanciamento espiritual.
Vamos nos entregar a essa comunidade chamada igreja. Vamos quebrar as barreiras e vamos viver esse mover do Espírito que vai varrer a terra. Os piores momentos do mundo serão os melhores momentos da igreja. Por isso eu estou aqui em nome de Jesus aplicando uma vacina. Não deixe de congregar. Valorize a comunidade. Passe por cima das barreiras. Passe por cima de qualquer coisa que tenta te dividir, tenta te afastar do corpo de Cristo. Porque esse é o momento, irmãos, para nós vivermos esse poder de comunidade como nunca antes. No nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. Quero te convidar agora para fechar os seus olhos. Você que está em casa também, se você pudesse levantar, mudar de posição. O Espírito Santo quer completar essa obra nas nossas vidas, nesse dia tão especial, dia de estarmos juntos. Quero te convidar a fechar os seus olhos agora e nós vamos encher esse ambiente aqui e a nossa casa também com as nossas declarações proféticas. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está levantando a igreja, irmãos. A igreja é o lugar onde o Espírito Santo atua, o Espírito do Deus vivo. Há um poder aqui, há um poder nessa comunhão, há um poder nessa comunidade. A maior autoridade na terra. Então eu quero que você agora feche os teus olhos. Nós vamos cantar aqui uma canção. Libera o seu coração. Se havia alguma barreira, ou se você estava só margeando a igreja, estava só superficialmente, agora é a hora de você se arrepender, de você se entregar a essa comunidade, em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ele levanta suas mãos e profetiza isso. Estão por vir. Libera essa palavra agora. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém
mais forte. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Querido, todos de olhos fechados. Aleluia. Aleluia. Diante dessa revelação que o Espírito Santo tem nos trazido, nós precisamos dar uma resposta diante dele para a gente usufruir. Como eu disse no início, era uma vacina contra a apostasia, uma vacina contra o amor se esfriar. Como nós tomamos essa vacina? Nos rendendo a este mover de comunhão, de unidade no corpo de Cristo, quebrando as barreiras. Então eu quero que você faça, você mesmo vai tomar essa vacina agora com a sua oração. Feche os seus olhos, se coloca diante do Senhor. Se há qualquer coisa, qualquer barreira, às vezes medo, trauma, situações que já aconteceram, quero que você deixe tudo para trás agora e se consagre agora ao corpo de Cristo, se consagre a este mover, se consagre à comunhão. Faça um propósito no seu coração de esforçar-se, como o livro de Atos fala, que eles perseveravam porque entendiam a importância. Se coloca agora, em nome de Jesus, nessa posição de perseverança, de consagração. Fala, eu me abro para isso, eu me consagro para isso. Eu quero sair da superficialidade e me aprofundar no relacionamento no corpo de Cristo. Não quero que a correria do dia a dia, não quero que o trabalho ou qualquer coisa possa me atropelar, me impedir dessa conexão. Senhor, eu oro aqui por cada pessoa. Eu oro, Deus, por essa igreja poderosa que o Senhor está levantando. Obrigado, Deus, como nós temos profetizado aqui, grandes coisas o Senhor vai fazer. E não é só porque nós desejamos, é porque a Tua palavra diz isso, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, é mais do que vencedora. Pai, que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós já reinamos com Cristo. Nós temos acesso a todas as promessas, Aquele que não nos negou o próprio Filho, como não usaria juntamente com Ele todas as coisas. Senhor, nós te pedimos, Pai, que tudo isso seja usufruído pela Tua igreja, que vive em comunhão, em unidade, amando uns aos outros, Pai. No nome de Jesus nós declaramos isso, Senhor, para a Tua glória, Pai, para a Tua glória, Senhor. Aleluia. Eu quero também dizer, se você faz parte da igreja, você tem frequentado a igreja, mas você ainda não faz parte de um dos nossos lives, eu quero dizer, você pode ficar muito à vontade, porque você pode ser membro da igreja frequentando só o culto. Mas, mediante a luz dessa palavra, eu preciso ser honesto e sincero com você. Para você usufruir desse potencial do corpo de Cristo e sair dessa posição vulnerável, você precisa mergulhar um pouco mais nessa comunhão através dos nossos lives, as nossas células. Se por acaso você está aqui e você ainda não faz parte de um dos nossos lives, eu peço que você, na saída, procure o balcão de informação, fala, eu quero deixar aqui meu nome, porque eu quero participar, quero me esforçar para isso, para estar junto, para me fazer parte dessa comunidade. Se você está aqui, você não conhecia Jesus ainda, e você sente agora no seu coração, eu quero fazer parte disso, eu também quero te pedir, por favor, passe no balcão, porque nós pastores vamos estar lá no café, e os irmãos vão te levar lá, e você vai conversar direto conosco. Nós queremos orar por você, queremos te ajudar nessa caminhada de integração com o corpo de Cristo. E se você está aqui pela primeira vez, veio conhecer a igreja, nós também queremos te conectar, se você assim quiser, nós estaremos lá no café também, vamos tomar um café junto, e nós queremos te ajudar nessa conexão, porque isso é de extrema importância para os dias que nós estamos vivendo, no nome de Jesus. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Amém? Você que está em casa, você pode fazer isso também, mandando entrando em contato com o WhatsApp que está aparecendo aí na tela, dizendo, eu quero fazer parte da igreja, ou eu quero fazer parte de um live. Então você pode mandar o seu nome por esse WhatsApp, e nós vamos também entrar em contato com você, e você também vai entrar em contato conosco, e assim nós vamos derrubar todas as barreiras, apesar da distância, para estarmos conectados uns com os outros e usufruirmos. Porque, irmãos, escuta o que eu estou dizendo,
esses últimos dias da igreja na terra, eu não sei quantos dias ou anos são, mas será o momento mais especial de toda a história, onde o Espírito Santo vai vir de uma forma muito poderosa e vai derramar uma unção como nós nunca vimos antes. Então eu não quero que ninguém fique de fora, no nome de Jesus. Amém? Então levante a sua mão, nós vamos orar aqui encerrando. Pai, obrigado por essa revelação, obrigado pela Tua palavra, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, hoje e sempre, no nome de Jesus. Aleluia! Abençoamos você, abençoamos a sua casa também, abençoamos essas famílias maravilhosas, que Deus te abençoe e que você seja próspero em tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.